Colossenses capítulo 1, versículo 9, até o versículo de número 12. Nós vamos fazer uma breve reflexão sobre esse texto de Paulo. Todos acharam? Colossenses, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 12, é uma oração. É uma oração de Paulo. Diz assim o texto: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Essas são palavras do Senhor. Queridos irmãos, nós vivemos hoje um momento da história em que, graças a Deus, devido aos meios de comunicação, embora muitas vezes a gente destaque as coisas ruins, mas é preciso a gente destacar as coisas boas também. Devido aos meios de comunicação, existe hoje assim uma preocupação muito grande com a saúde, né? Preocupação muito grande. A gente assiste às vezes um jornal e quase sempre no jornal tem lá uma notícia sobre alimentação saudável, sobre praticar exercícios, e isso vai provocando a gente a ter também uma vida mais saudável, a buscar uma vida saudável. O texto que nós acabamos de ler também expressa essa mesma preocupação. Na verdade, Paulo tem uma preocupação muito grande com aquela igreja, a igreja de Colossos. E essa preocupação de Paulo também precisa ser a nossa preocupação enquanto cristãos. Assim como nós nos preocupamos com a nossa alimentação, ter uma alimentação regrada, manter uma vida de exercícios físicos, né? Tomar os remédios na hora certa, também devemos ter também preocupação com a nossa vida espiritual. Será que nós estamos vivendo uma vida cristã saudável? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer diante do texto que nós acabamos de ler. Para a gente compreender essa oração de Paulo, né, que nós lemos, a gente precisa entender um pouco o que está acontecendo aqui nessa cidade. Primeiro que Paulo não conhecia os cristãos dessa cidade. Quem foi que pregou o evangelho nessa cidade foi um dos convertidos através da pregação de Paulo. Provavelmente lá em Éfeso. Paulo esteve em Éfeso durante alguns anos, pregando o evangelho, e ali alguém ouviu a palavra, se converteu, e aí resolveu levar essa palavra também para a sua cidade, para a sua região. E é assim que nós encontramos, nessa mesma região que está Colossos,
outras cidades em que Paulo provavelmente nunca foi lá, ou se foi, foi apenas visitar. Mas quem começou a igreja naquele lugar foram aqueles que ouviram o evangelho através de Paulo. E aí, esse irmão em Cristo ouve Paulo, prega o evangelho, a igreja nasce, a igreja se desenvolve naquela cidade. E aquela cidade, na época de Paulo, não era uma cidade muito importante. Já havia sido importante em outras épocas. Mas era uma cidadezinha pequena, no momento da escrita da carta. Era uma igreja, provavelmente, a rota comercial havia sido desviada da cidade. Então, aquela cidade devia ter reduzido o número de pessoas. Era uma cidade pequena. E o que nos chama a atenção é essa preocupação de Paulo. Porque quando a gente vai ver a ação missionária de Paulo, a gente vê que Paulo vai para as grandes cidades. Éfeso, Roma e outras cidades que são cidades centrais. Para através dessas cidades o evangelho ser espalhado por outras regiões menores. No entanto, nessa carta, de forma diferente, a gente encontra Paulo com uma preocupação. Paulo estava preso, provavelmente estava preso em Roma. E ao receber o relato da situação daquela igreja, daquela pequena cidade, Paulo tem uma preocupação toda especial de escrever uma carta, dizendo para aqueles irmãos, para aqueles cristãos, dizendo: olha, vocês precisam ter uma vida cristã saudável. Mas o que estava acontecendo ali naquela cidade? Aquela cidade estava enfrentando algumas dificuldades, que eu acredito que são dificuldades do nosso século, século 21. Ali naquela cidade, eles estavam vivendo um certo misticismo. Se você ler a carta aos Colossos, você vai ver que eles estavam ali com um culto aos anjos. Não tem isso nas Escrituras, que a gente deve cultuar os anjos. Mas ali em Colossos, eles haviam começado um certo culto aos anjos. Eles estavam ali adotando algumas práticas do judaísmo. Práticas como guardar determinados dias. Como se guardar de comer determinadas comidas. E havia lá uma doutrina de não pegue nisso, não pegue naquilo, porque você pode se contaminar. Era esse o misticismo que estava ali em volta naquela cidade. Havia também ali naquela cidade uma certa compreensão a respeito de Jesus. Para eles, Jesus era um Deus inferior. Era apenas um intermediário entre Deus e os homens. Era algo um pouco inferior. Se você ler a carta toda, você vai encontrar essa informação que eu estou lhe dando. Portanto, aqueles cristãos estavam vivendo um pouco confusos a respeito da sua vida cristã, como eles deveriam crescer, como eles poderiam se desenvolver para Deus. É por isso que Paulo, de uma forma tão forte, ele vai escrever essa carta. Aí você pode dizer: mas e aí, pastor? E nós? Nós também vivemos num momento difícil da história. Eu tenho, não só eu, reverendo Samuel e outros pastores, têm falado a respeito dos perigos que nós enfrentamos no nosso século. Nós enfrentamos o perigo hoje de ter uma mentalidade mundana. Que mentalidade mundana é essa, pastor? Mentalidade mundana é quando nós adotamos os mesmos critérios do mundo nas nossas relações. Seja em família, seja no trabalho, nós adotamos os mesmos critérios, sem refletir.
No mundo impera a lógica do vencer a qualquer custo, do passar por cima de qualquer um que esteja na nossa frente, e às vezes inadvertidamente, nós, enquanto cristãos, adotamos essas mesmas práticas de querer levar vantagem em tudo, sem refletir que são práticas contrárias à palavra de Deus. Há também no nosso meio uma confusão danada a respeito de práticas que a gente deve adotar ou não deve adotar. Há uma preocupação no meio do cristianismo por uma vida espiritual mais abundante, superior. Isso é bom, mas é bom quando se compreende que tudo o que nós temos é suficiente para vivermos essa vida espiritual abundante. Não precisamos acrescentar nada à palavra. Muito bem. E aí Paulo escreve essa carta, preocupado com aqueles irmãos. E nessa oração que nós acabamos de ler, Paulo vai nos dizer algumas coisas, alguns sinais dessa vida cristã saudável que nós precisamos cultivar, que nós precisamos buscar a cada dia, para que a gente possa estar vivendo uma vida cristã plena. Eu não sei se vocês repararam, mas a palavra plena aparece nesses versículos, nesses 10 versículos, aliás, 11 versículos que nós lemos. Aparece várias vezes. Quase todo versículo Paulo vai estar falando plena vontade, pleno conhecimento. E aí a gente pode até pensar, poxa, o nosso irmão Paulo, ele tinha uma mania assim de que isso é impossível de alcançar. De forma nenhuma. Pode ser difícil alcançar essa plenitude, mas é possível, de acordo com o nosso irmão Paulo e de acordo com as Escrituras. Mas quais são esses sinais? Sem mais demora, eu queria chamar a atenção dos irmãos para o versículo 9. Versículo 9. Alguém pode me ajudar? Porque eu estou com uma tecnologia diferente hoje e eu tive que fechar a Bíblia. Senão eu não manteria aberto aqui o script. Alguém pode ler para mim, por favor? Versículo 9, bem alto. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Conhecimento claro da vontade de Deus. Sabe, irmãos, eu às vezes tenho uma dificuldade de compreender a vontade de Deus para a minha vida. Em vários momentos eu me pego com uma dificuldade muito grande. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Quando eu estou falando isso, eu estou falando da vontade de Deus particular. Eu já falei sobre isso no outro dia. Eu tenho dificuldades. Mas eu entendi porque dessa dificuldade de entender a vontade de Deus para a minha vida em particular. Às vezes eu também tenho dificuldade de entender a vontade permissiva de Deus. Quando acontece uma calamidade, uma coisa que frustra os meus planos, frustra os meus desejos, aquilo que eu queria, não dá certo. Eu me decepciono. Quando eu estou sofrendo, eu tenho dificuldade de entender a vontade permissiva. Mas eu entendi por que essas coisas acontecem. Porque o que Paulo está falando aqui, de conhecimento pleno da vontade de Deus,
não é vontade permissiva e nem vontade particular. Paulo está dizendo que nós, enquanto cristãos, um sinal de vida cristã saudável é nós termos um pleno conhecimento da verdade revelada de Deus. Da verdade que nos está revelada na palavra. E talvez não, com certeza, essa é a minha dificuldade de entender a vontade particular e a vontade permissiva. Porque se eu conheço plenamente a vontade revelada, eu não vou ter dificuldades de entender qual é a vontade particular de Deus para a minha vida. Eu não vou ter dificuldade de entender a vontade permissiva de Deus. É por isso que Paulo, nesse texto, vai falar sobre o pleno conhecimento da vontade de Deus. Porque pode ter certeza de uma coisa: essa plaquinha que está aí no quadro é verdadeira. Todos os dias, você e eu vamos nos deparar com ela na nossa frente. Qual escolher? Qual direção? A nossa vontade ou a vontade de Deus? Nós já vimos isso no Pai Nosso, né? Faça-se a tua vontade. É assim que a gente deve orar, né? Faça-se a vontade do Senhor. Mas a gente tem dificuldade, a gente quer que a nossa vontade seja feita. E aí? Precisamos conhecer a vontade revelada de Deus nas Escrituras. Precisamos entendê-la, compreendê-la, se apoderar dela. Esse versículo, ele nos fala de que nós precisamos de discernimento e nós precisamos de sabedoria para entender a vontade de Deus. Discernimento espiritual é compreender o que está por trás dessa palavra. É entender o contexto em que essa palavra foi escrita. E sabedoria é praticar essa vontade de Deus. É praticar essa vontade revelada, porque é praticando a vontade revelada de Deus que eu descubro que essa doutrina é verdadeira ou não. Foi isso que Jesus falou. Se alguém tem dúvidas, se a minha palavra é a verdade, pratique ela. Se você praticar a palavra, você vai descobrir se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Portanto, a sabedoria é um conhecimento prático. É aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, de acordo com a compreensão que a gente tem da palavra de Deus. Esse é o primeiro sinal. Você conhece de forma clara a vontade de Deus? Eu conheço a vontade de Deus de forma clara, eu não tenho dúvida. Esse é o primeiro sinal. Mas tem ainda um outro, no versículo 10. Versículo 10. Eu botei propositalmente uma balança ali, proposital mesmo. Porque versículo 10 fala de um equilíbrio que precisa haver na nossa vida. O que está falando o versículo 10? Alguém pode ler para mim, por favor? Bem alto. Será que só o Giovanni pode ler? Não acredito. Obrigado. Obrigado. Viver dignamente o Senhor, irmãos. Foi para isso que eu e você fomos chamados. Vida digna do Senhor. Vida digna do Senhor é o equilíbrio entre o que eu sei de Deus e aquilo que eu faço em Deus. Tem que ter equilíbrio. Eu não posso fazer se eu não conheço a vontade de Deus. Por isso que Paulo começa falando de conhecer a vontade de Deus.
E aqui é uma coisa interessante que a gente precisa entender. Tem algumas pessoas que fazem, às vezes, uma separação entre conhecer e praticar e viver. É entre aquilo que a gente chama de ortodoxia, né? Que é a crença correta, e a ortopraxia, que é a prática correta. Tem algumas pessoas que dizem, não, o importante não é conhecer o certo, o importante é fazer o certo. A minha preocupação é com a vida. A minha vida tem que estar dentro da vontade de Deus. Outros dizem assim, não. O importante é conhecer. É o conhecimento. E aí você vai para as cartas de Paulo. Todas as cartas de Paulo, ele começa. A primeira parte da carta é o que é que nós precisamos crer. É a forma correta, é a doutrina correta. E a segunda parte da carta é o que é que nós precisamos praticar a partir daquilo que nós cremos. Portanto, essa separação entre doutrina correta e prática correta é falsa. Não existe. Não existe para Deus. Eu preciso crer na forma correta e eu preciso praticar da forma correta. E é por isso que eu primeiro conheço a vontade de Deus, para depois eu fazer, eu andar dignamente da vontade de Deus. E aí Paulo vai dizer, como é que eu ando dignamente? Como é que eu agrado a Deus? Reparem um detalhe, agradando-lhe parcialmente, é o que diz o texto. É assim que diz o texto? Agrade a Deus só vez por outra. De vez em quando. Só quando você tiver afim. Só quando você estiver se sentindo bem com Ele. Só quando você estiver de bem com a vida. Aí é que você agrada a Deus. É assim que diz o texto? O texto diz, agradando-lhe em tudo. E se é em tudo, é em todo tempo. Agradar a Deus não tem tempo bom não, meu irmão, minha irmã. Vida cristã saudável é viver agradando a Deus em todas as coisas. De todas as maneiras. Tudo que eu puder fazer para agradar a Deus, eu preciso fazer. É bem verdade que a gente sempre não consegue, né? Às vezes a gente pisa na bola também. Isso faz parte da humanidade. Eu não estou aqui pregando perfeição. Eu estou dizendo que nós precisamos mirar no alvo e nos esforçar para chegar até Ele. Sempre. Sempre no que depender de nós. De nós. Eu aprendi uma coisa nesses últimos dias. Alguns irmãos, talvez poucos irmãos, perceberam a minha ausência alguns dias da igreja, né? Poucos. Mas eu estava fazendo um seminário, né? Um seminário muito interessante. E eu aprendi que eu estava fazendo um negócio errado. O problema do Sérgio estava lá comigo, né? Questão do trânsito. Eu já disse aqui em alto e bom tom que eu sou estressado no trânsito. Coitada da minha esposa que está do lado, que tem que escutar, tinha que escutar certas coisas, né? Passado. Que agora eu entendi que eu preciso é abençoar. O cara está fazendo uma coisa errada na minha frente, eu tenho que abençoar a vida dele, né? Entendeu? O cara está impedindo que eu chegue mais rápido na igreja. Hoje eu me atrasei, cheguei, a chuva já tinha caído. Porque eu peguei algumas pessoas assim, eu digo, Senhor, tu estás me testando. Se eu vou cumprir o que eu disse, né? Está me testando. Porque teve algumas pessoas que me atrapalharam. Eu ia bem devagarzinho. Domingo não tem trânsito, pessoal, na rua, né? Então não tem por que você ir devagar ou não deixar ninguém passar. Mas tinha algumas pessoas hoje que ficaram na frente. Aí eu entendi. Eu digo, Deus está me testando, né? A vida está me testando. Mas o que é importante a gente entender, que a gente precisa agradar a Deus. E não é só nas coisas grandes, não. É nas pequenas também. Nas pequenas, é no dia a dia. Eu poderia aqui, né,
detalhar coisas mínimas. Mas eu tenho certeza de uma coisa, Deus está falando no teu ouvido, eu tenho certeza disso que eu estou dizendo. Ele está trazendo a tua lembrança, coisas que tu precisa fazer para agradar a Deus. Faça isso que Ele está te mostrando. Porque nós precisamos agradar a Deus em tudo. E aí Ele diz, em toda boa obra. Toda boa obra, a gente precisa fazer boas obras, com certeza, né? Algumas pessoas, alguns protestantes confundiram, né? Porque no catolicismo se prega, né, a prática das boas obras. E aí alguns protestantes entenderam que esse negócio de prática de boas obras não, é só a fé. Só que Paulo diz assim, a fé sem obras é morta. O que adianta tu ter uma fé, né, radiante? Eu acredito, eu creio. Mas essa tua fé não se traduz em um comportamento, não se traduz em uma vida transformada, não se traduz numa vida apreciada e apreciadora dos outros também. Às vezes a gente é seletivo, né? Seletivo, a gente tem que mudar a nossa seletividade. Uma coisa que eu aprendi com essa carta, irmãos, é que Paulo escreve essa carta e aparentemente a gente pode achar assim, poxa, esses irmãos aqui estavam bombando, né? Leia, eu aconselho vocês a lerem a carta, que a primeira impressão é essa. Mas vocês vão descobrir que esses irmãos aqui de Colossos estavam fazendo coisas assim que Paulo estava triste com eles. Paulo estava decepcionado com eles, mas nem por isso Paulo deixa de amar esses irmãos, viu? Nem por isso. Paulo escreve com amor, Paulo procura destacar as coisas boas que estavam acontecendo ali, mas ele também não deixa de falar o que está errado. Porque às vezes a gente confunde, a gente acha que amar é passar a mão na cabeça, é dizer, ó, beleza, está tudo certo, Almir, continua fazendo isso. Aí, permita-me, viu, Almir, usar você. A gente já tem proximidade para isso, por isso que eu estou citando o nome dele. Então, Almir pisa na bola, não vou falar porque Almir pode desagradar de mim. E eu vou perder a amizade e a proximidade dele. Eu estou sendo seletivo, né? Eu não estou amando o meu irmão. Porque eu deveria dizer para ele, meu irmão, você está errado. Elogiar na hora certa, mas chamar a atenção na hora certa também. E dizer, olha, esse caminho que você está seguindo vai te trazer prejuízos. A gente precisa ter coragem para isso, irmãos. E quando eu digo a gente, eu não estou falando só dos pastores, não, né? Eu estou falando de todos nós que somos membros de um só corpo. Nós vamos celebrar hoje a ceia. E o que é a celebração da ceia? Se não dizer que somos parte de um só corpo. Vivemos em Cristo. E em Cristo nós somos responsáveis uns pelos outros. E quantas vezes a gente não deixa de amar o nosso irmão, porque a gente não tem coragem de chegar para ele e dizer, meu irmão, isso que você está fazendo está errado, isso vai te prejudicar, isso vai te levar à ruína. Nós precisamos despertar para isso, porque fazer boas obras não é só fazer aquilo que agrada aos outros, não. Às vezes é deixar de fazer o que agrada, porque as pessoas precisam também crescer, as pessoas também precisam aprender a caminhar em Cristo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Espero que sim. Espero que Deus esteja fazendo com que você entenda. Agora, se por um acaso você ainda não entendeu, ore e diga, Senhor, o pastor Tadeu está falando de quê? Que eu não entendi nada. Aí Deus vai te dizer, eu tenho certeza que Ele vai falar para você. Frutificando em toda a boa obra. E quando a gente frutifica, a gente cresce. Cresce no conhecimento de Deus. Repara que no início é vontade. Depois é conhecer o próprio Deus. Lembra de Jó? Uma história bem parecida, né? A gente lê o texto de Jó, os primeiros capítulos.
a gente diz assim, poxa, Jó é um cara. Porque, inclusive, virou ditado popular. Paciência de Jó. Já escutou, Tony? Hã? O cara virou referência. Jó é uma referência. Aí a gente olha assim e diz, poxa, Jó é o cara. Mas Jó não se sentia assim. Passa o livro todo, no final, ele diz uma coisa interessante. O que é que ele diz? Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, o que é que acontece? Eu te vejo. Às vezes nós conhecemos Deus de ouvir falar. Mas nós precisamos avançar. Nós precisamos conhecer a Deus. E nós conhecemos a Deus quando conhecemos a sua vontade e quando nós praticamos a sua vontade. Aí nós conhecemos a Ele. Vou já terminar. Terceiro sinal de uma vida cristã saudável. Fortalecimento constante no poder de Deus. Fortalecimento constante no poder de Deus. Interessante que as pessoas buscam o poder de Deus, mas é para outras coisas. Se você for ler o texto aí, no versículo 11, Paulo fala de buscar o poder de Deus, né? As pessoas às vezes buscam o poder de Deus para prosperar, buscam o poder de Deus para se sentir mais espiritual do que os outros. Mas Paulo está falando de uma busca pelo poder de Deus para vencer uma coisa chamada de pecado. É para isso que ele está falando. Fortalecimento constante no poder de Deus, sendo fortalecido. Antes de avançar, eu preciso falar uma coisa para vocês. Conhecimento, viver dignamente do Senhor e fortalecimento no poder de Deus, se você for ver lá a forma verbal do texto, a gente vai entender que isso não é produto nosso. Embora eu esteja colocando aqui como um sinal, mas esse sinal não é esforço nosso, não. É Deus que faz na nossa vida, está lá no particípio. Na nossa tradução está no gerúndio, certo? É na voz passiva. Fortalecimento é algo que eu recebo de Deus. Fazer a vontade está também no particípio. É algo que eu recebo de Deus para a minha vida. Portanto, o que a gente precisa é abrir o nosso coração e entender que Deus tem todo interesse em nos fortalecer no seu poder. Fortalecimento de poder. Fortalecimento de poder para quê? Para a gente não pecar. Para a gente poder viver uma vida santa. Porque é essa a vontade de Deus para a nossa vida. Viver uma vida santa. Não é isso, não? Alguém pode ler para nós aí? Versículo 11, bem alto. Estamos já terminando, irmãos. Calma um pouquinho aí. Obrigado. Aparece aí 3 palavrinhas, né? Aparece a palavra paciência, que é longanimidade, né? E aparece a palavra perseverança. E aparece a palavra alegria. 3 coisas boas, né? Paciência, para a gente suportar, né, as dificuldades. Quem foi que disse que ia ser fácil? Se alguém te disse isso, te enganou, né? Nós vivemos hoje uma graça barata. Uma pregação de um evangelho barato que diz, venha que vai dar tudo certo. Venha que vai ser 1000 maravilhas para você. Esse não é o evangelho que nós pregamos. Não é fácil. Tem dificuldades a serem enfrentadas. Tem problemas a serem vencidos. Porque nós vamos ter que vencer, além das coisas que nos são oferecidas, nós vamos ter que vencer a nós mesmos. E que dificuldade maior é a gente vencer a nossa própria vontade.
É difícil. Não é fácil não. Aí a gente precisa de paciência. Porque além da gente vencer a nossa vontade, vencer o que nos é oferecido, né? Ainda tem o tentador, que coloca tanta coisa bonita, né? Tanta coisa gostosa. E aí, cada um de nós temos uma área da nossa vida que a gente sofre dificuldades, e isso é real, viu? Cada um de nós. E ele vai oferecer exatamente na área que a gente mais tem dificuldade. Mas a gente precisa vencer. E como é que a gente vence isso? Poder de Deus. Não é na nossa força. Nem você, nem eu temos condição de vencer o pecado. Nem eu, nem você temos a capacidade de resistir às tentações do diabo. Só a graça de Deus, só o poder de Deus é que pode nos livrar de tudo isso. Nos dando paciência, nos dando perseverança. Persevere, meu irmão, minha irmã, em oração, né? Persevere fazendo a vontade de Deus. Perseverança com alegria. Alegria. Eu falei de alegria aqui quando eu falei do Pai Nosso. A alegria que Deus nos dá é uma alegria que contraria o mundo, porque é uma alegria que, apesar de, nós sentimos, nós podemos sentir. A graça de Deus faz isso em nós. Que Deus, em Cristo, esteja nos abençoando, irmãos. Que nós possamos almejar, que nós possamos buscar uma vida cristã saudável. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva, que é fiel e que nos desafia. Nós possamos, Senhor, a cada dia, nos preocuparmos e buscarmos uma vida cristã saudável. Que nós possamos, Senhor, a cada dia, conhecer a Tua vontade revelada. Que nós possamos andar de forma digna de Ti em todas as coisas. Que nós possamos, para isso, Senhor, estar sendo fortalecidos no Teu poder, no nosso homem interior. Que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, sendo derramado em cada vida, em cada coração aqui nessa noite, ó Deus. Para que nós possamos ter uma vida santa. Para que nós possamos, Senhor, escapar, ó Deus, das garras do pecado. Deus nos ajuda. Em nome de Jesus, te oramos. Amém. Queria convidar então agora o presbítero Sérgio, o presbítero Francisco,